Eu quero dar continuidade com vocês à nossa série Seguindo Jesus, esses princípios do discipulado cristão, e dentre esses princípios falar das crenças fundamentais. Semana passada nós conversamos sobre Jesus Cristo, crença fundamental, e hoje vamos falar sobre igreja. E eu queria começar lendo um texto com vocês, texto bíblico, que vai dar um resumo sobre a igreja e comentar sobre esse texto bíblico, que é lá no livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. Atos 2, 42, nós vamos ler até o verso 47. Atos 2, do 42 até o 47. E aí vai ser legal se você vai poder acompanhar aí. Eu vou ler com vocês aqui também, certo? Diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É aí. Meus irmãos, me permitam compartilhar com vocês que tem um princípio bíblico, que é o princípio do plantar e colher. Isso se aplica a todas as áreas da vida, não é? Mas isso também diz respeito à igreja, quando a gente vai falar sobre a vida da igreja. O tipo de igreja que nós somos hoje, o tipo de igreja que nós compreendemos hoje, ou começamos a viver hoje, ele vai trazer uma compreensão do que as pessoas têm ou pensam sobre a igreja. Deixa eu tentar dizer com outras palavras, a compreensão, aquilo que as pessoas entendem sobre a igreja hoje, vai ter consequências, né? Eu lembro que, acho que já comentei aqui, conheci uma pessoa no sertão que ela tinha um ódio profundo pela igreja. Ela não suportava nem passar na frente de um templo religioso. E ela contou uma experiência muito ruim que passou, da maneira como ela foi humilhada quando estava grávida, não é? E a mensagem que ela ouviu, uma mensagem, inclusive, totalmente distante do que a Bíblia ensina, e ela ficou muito mal com aquilo, e ela prometeu para ela mesma que nunca mais entraria numa igreja. E eu tive a oportunidade de conhecer, conversar com ela, dizer que eu não poderia, eu não sou o representante, graças a Deus, nem eu, nem ninguém, nenhum homem é representante da igreja aqui na Terra, mas que ela deveria liberar o perdão e dar a oportunidade de conhecer melhor. Enfim, nós tivemos um diálogo sobre isso, mas eu fiquei refletindo de que a primeira impressão, e essa foi a primeira impressão que ela teve da igreja evangélica, fez com que essa pessoa passasse 20 anos sem nunca ter vontade de ir, de conhecer, de pisar em nenhuma outra igreja evangélica. Que tipo de igreja nós estamos vivendo hoje? E eu queria te perguntar isso. Qual a igreja, como é que tem sido o nosso comportamento como igreja hoje e que frutos nós colheremos no futuro? Eu tenho refletido sobre isso porque talvez o comportamento da igreja diante das crises que se passam, diante dessa pandemia, o comportamento da igreja diante do cenário político, ele é algo que a igreja está plantando. E como é que vai ser acolhido? Como é que as pessoas olham para a igreja quando vê o comportamento da igreja diante de toda situação que se está vivendo agora, não é? A gente leu um texto, Atos 2, né, a partir do 42, ele é um resumo do modelo da igreja, o modelo do Novo Testamento da igreja. É claro que o modelo da igreja começa a ser ensinado pelo Senhor Jesus, ele nos ensina sobre o reino de Deus, ele afirma que ele vai edificar a sua igreja, ele reúne pessoas tão diferentes com o propósito de servi-lo, ele reúne pessoas
de lugares diferentes, ele reúne pessoas de temperamentos diferentes, ele reúne pessoas de ideologias políticas diferentes, já naquela época, e ele faz com que ensina essas pessoas de que elas precisam pegar tudo que elas têm, todas as crenças que elas têm, e não é que elas precisam abandonar completamente ao ponto de abandonar sua inteligência e sua forma de pensar sobre a vida, mas precisam submeter seus pensamentos políticos, suas ideias sobre tudo, colocar isso diante do senhorio de Jesus e submeter essas coisas ao senhorio de Jesus. Agora, a forma, né, Atos dos Apóstolos, ele nos dá meio o modelo aqui, que é o texto que a gente leu. Os fundamentos da igreja estão aqui, pelo menos os elementos que fazem parte do ser a igreja, do viver a igreja. E ao longo da história, é interessante, porque ao longo da história, essa essência da compreensão correta do que é a igreja, do modelo correto de igreja, parece que meio que se perdeu algumas vezes. Ela cai, algumas vezes é resgatado de novo, não é? E para a gente compreender melhor o que é a igreja do Senhor, esse fundamento, não é, do discipulado, é interessante a gente entender o que não é igreja logo, né? Então vamos pensar comigo o que não é a igreja. Em primeiro lugar, eu queria ler com vocês só o comecinho de Atos capítulo 7, versículo 48, ler esse versículo com vocês. Atos 7, 48, para a gente entender que a igreja não é um templo. Atos 7, 48 diz: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Só até aí. O texto diz que Deus não habita, talvez é mais conhecido nessa versão, em templos feitos por mãos humanas. O Altíssimo não habita em casas feitas por homens. E a gente começa a entender e pensar sobre a igreja para entender de que o templo, ele é o local onde a igreja se reúne, onde as pessoas vão, mas ele não é a igreja. Na verdade, como diz uma canção, ali, se referindo ao templo, é o lugar ideal para quem quiser se render, se vender e ser mais um na multidão. Ali onde os homens se abraçam, mas na hora de pagar o preço, lavam as mãos. E eu gosto de pensar de que ali é um lugar ideal para que muitas pessoas demonstrem uma santidade, proíbam as coisas, proíbam atividades, proíbam ou determinem tipos de roupas que as pessoas têm que viver, entendendo de que ali é como se fosse um lugar sagrado, mas não é. O templo é um local que tem importância no contexto que a gente vive para reunir as pessoas, para que as pessoas possam reunir, mas o templo não é a igreja. Aquelas paredes não são uma igreja, não é sagrado ali. Quem está lá dentro, quem reúne lá dentro, é que vai demonstrar e viver se a vida daquela comunidade que está dentro do templo é a igreja ou não. Então, ali, o templo não é a igreja. Em segundo lugar, a igreja também não é a denominação, ou as denominações. A gente tem visto pessoas que têm nos acompanhado nas quartas-feiras das mais diversas denominações, não é? E por mais que eu gosto de entender de que a igreja está na denominação, mas a denominação não é a igreja. Porém, a denominação tem um papel importantíssimo hoje. Ela não deve ser anulada. Nós somos uma igreja batista, temos princípios históricos que são importantes na construção do evangelho no Brasil. Isso é preciso levar em consideração. Mas o Senhor Jesus, né, ele diz que ele edificaria a sua igreja. Então, a denominação não é a igreja, sabe? A igreja está dentro da denominação. A igreja é o que a gente vai ver agora. E aí eu queria pensar com vocês, né? O que é, então, a igreja? Então, primeiro eu queria ler um texto com vocês, lá de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. E diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Olha só o que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Meus irmãos, por ser o corpo de Cristo, sabe? É a ideia de que todos são importantes, de que não existe
pessoas mais importantes na igreja, mas todas as pessoas que compõem a igreja, e a igreja só é igreja, porque tem pessoas ali que são importantes. Sabe, é um local, gosto de dizer, onde as classes sociais que são existentes no mundo ali conseguem sentar lado a lado e fazer diferença. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Agora, a igreja é também uma comunidade de pecadores. A igreja é uma comunidade de pecadores. Começar em mim. Paulo se considerava o principal dos pecadores. A igreja é uma comunidade de seres humanos. E que, apesar de serem assim, seres humanos, e quando eu digo seres humanos, por quê? Porque são pessoas que vivem o seu dia a dia, que trabalham, que estudam, que têm suas crises familiares, que vivem situações de vida. É uma comunidade de seres humanos. Tem pessoas que pensam, poxa, quando entra na igreja, meio que parece que se transformam, né? Quando estão no templo, se transformam e vivem um momento ali de êxtase, e depois esquecem de viver a vida lá fora. Não, a igreja é uma comunidade de seres humanos, de pessoas que vivem a vida, de pessoas que passam as situações difíceis do dia a dia, mas são seres humanos, pecadores, salvos pelos méritos de Jesus. Então a igreja é uma comunidade de pecadores, de seres humanos, mas salvos por conta dos méritos de Jesus. E aí eu queria voltar para que a gente pudesse refletir mais um pouquinho sobre esses princípios da igreja. Que tipo de igreja nós queremos viver e nós queremos ser? Sabe, vamos aprender com a igreja, com esse modelo de Atos, né? Que é um modelo para a igreja em todos os tempos. Vamos aprender um pouquinho. Atos, o texto que a gente leu. Vamos ler o Atos 2, vamos ler o versículo 42 aqui, para a gente aprender um princípio importantíssimo. Que tipo de igreja nós devemos ser? Ora, Atos 2, a gente volta aqui só para Atos 2, isso, 42. Eles se dedicavam, vou ler só essa primeira parte, ao ensino dos apóstolos. Eu leio só essa primeira parte aí. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, era uma igreja, e a igreja que o Senhor nos convida a ser, é uma igreja que aprende. A igreja em Atos era uma igreja que aprendia. E esse modelo que nós devemos seguir, precisamos ser uma igreja que aprende. Essa igreja nasce com uma grande expectativa, a igreja lá em Atos, né? Logo depois que Pedro ensina a palavra e estava pregando sobre um texto lá do Antigo Testamento de Joel, ele explica aquele texto, explica o que havia acontecido, e essa igreja nasce rendida ao ensino dos apóstolos, rendida a uma pregação que o apóstolo Pedro faz, expondo o texto de Joel. Aqueles primeiros irmãos, eles também estavam cercados de vários ensinos, viu? O judaísmo, as religiões que rodeavam ali Israel, poderiam até querer confundir, tirar o foco da igreja, e aí tinha um bombardeio de falsos ensinos, mas o texto que nós lemos agora, essa primeira parte, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles se mantinham firmes aquilo que eles tinham aprendido sobre o Senhor Jesus. Meus irmãos, nós somos rodeados hoje também de ensinos e temos visto pessoas que baseiam sua vida cristã em ideologias de todos os tipos, estão adequando a Bíblia aos seus desejos, inclusive os seus desejos políticos também. Ah, não, eu sou inclinado aqui para esse lado político, porque a Bíblia diz isso, estão associando o ensino bíblico aos seus pensamentos políticos. Mas só que está errado. Nossa regra de fé e prática é a Bíblia, é o ensino bíblico. E é por isso que ser igreja, que viver a vida da igreja, que entender esse fundamento que é a igreja, é perseverar, é insistir no ensino bíblico. Nós não podemos perder isso. Isso é uma das principais coisas que o inimigo quer tirar da igreja. É não perseverar no ensino bíblico, naquilo que a Bíblia nos ensina. Nós somos chamados a insistir e perseverar no que a Bíblia ensina, mesmo que
a gente não sinta nada, né? Tem pessoas que dizem, poxa, essa pessoa ensinou a Bíblia aí, eu não senti nada. Na Bíblia não diz que a gente tem que sentir. Eu acho que os sentimentos faz parte da nossa vida, eu entendo isso, e a gente pode, em algum momento, claro, nos emocionarmos com uma pregação. Quantas vezes, sim, o Senhor ministrou usando alguém pregando a Bíblia e nós nos emocionamos, choramos, sorrimos, enfim, tivemos alguma reação. Mas se essa reação, se essa reação emocional não acontecer, nós ainda insistiremos em perseverar no ensino bíblico, tá certo? Agora, uma outra verdade que eu queria compartilhar com vocês, ainda no versículo 42, é que essa era uma igreja que amava. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Só essa palavrinha aí, comunhão. E a palavra aqui é a palavra koinonia. Fala realmente da comunhão dessa igreja com Deus, fala da comunhão dessa igreja com as pessoas. Gratidão, adoração, palavras de bênção, compreensão de quem é o nosso Deus, sabe? Mas é dado uma grande ênfase também na comunhão que esses irmãos tinham uns com os outros. Eu quero mencionar para vocês uma frase de um dos primeiros, considerado um pai da igreja, ou alguém que estava ali depois do primeiro século, né, a partir do segundo século, ali abençoando a igreja, um pregador fantástico chamado João Crisóstomo. Ele descreve esse texto de uma forma linda, eu acho linda a forma que ele descreve. Ele diz o seguinte: aquilo era uma comunidade angelical. Não consideravam exclusivamente deles nenhuma das coisas que possuíam. Imediatamente foi cortada a raiz de todos os males. Ninguém acusava, ninguém invejava, ninguém tinha ressentimentos. Não havia orgulho, nem desprezo. O pobre não sabia o que era vergonha e o rico não conhecia a arrogância. Meus irmãos, é claro que durante sua história, a igreja nem sempre viveu esses momentos aí. E hoje, uma situação ou outra não vive, mas aqui está o modelo e a ideia de igreja, uma comunidade linda, onde as pessoas perseveram também, perseveravam na doutrina e perseveravam na comunhão. E eu sei o quanto é difícil, às vezes, perseverar na comunhão, conservar a comunhão, o amor uns aos outros. É por isso que por isso que está dizendo aqui, perseveravam, eles insistiam na comunhão. E nós somos chamados a isso. Eles perseveravam, eles insistiam em estar juntos, em se doar uns pelos outros, em participar da vida dos outros. Sabe como? Chorando juntos, se alegrando juntos, se importando quando alguém estava sofrendo, estendendo a mão para quem precisava. E se nós quisermos viver a vida da igreja, ser a igreja que o Senhor quer que a gente seja, nós precisamos nos atentar para esse modelo, para insistir, para perseverar na comunhão, nos doando pelos nossos irmãos. A palavra tem uma ideia de generosidade. Preciso doar minhas orações, preciso doar meu dinheiro também. Minhas mãos trabalham para me manter, é verdade. Eu me esforço para me manter, para manter a minha família, mas eu também posso abençoar a vida de alguém. Quantas pessoas só pensam em si, só trabalham para si, nunca se importam em doar nada a quem está precisando. Sabe? A minha vida é uma vida de comunhão, e essa comunhão expressa a generosidade, a doação que eu faço pelos meus irmãos. Tá bom? Esse é um outro princípio da igreja. Agora mais um, ainda aí no verso 42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e eles ao partir do pão e as orações. Eu lembro do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que ele dá os princípios da adoração. Ele diz que ela é em espírito e em verdade, de que ela não está limitada a lugar, a horário, a pessoas. E a adoração é um dos fundamentos da igreja, sabe? É importantíssimo para a igreja. Nós somos chamados a adorar o Senhor. E de que maneira a gente, então, dá essa adoração ao Senhor, né? A igreja faz. A gente vai para uma igreja que perseverava, como a gente viu agora, no partir do pão e nas orações. Sabe como, irmãos? Era uma igreja dinâmica.
Ela era uma igreja formal, ela tinha uma organização já nesse tempo, sim, ela tinha uma organização litúrgica, ela já tinha uma organização das suas ações sociais, mas ao mesmo tempo ela era uma igreja informal. O Espírito de Deus tinha liberdade para agir como ele queria. A igreja, humanamente, fazia a sua parte, mas o Espírito de Deus agia como queria. Eles deveriam respeitar, por exemplo, o templo judaico, que exigia, porque depois até eles foram expulsos, mas também eles adoravam de casa em casa. Sabe, a adoração ela é dinâmica. Os trabalhos de uma igreja local devem ter a dinâmica do Senhor, porque isso é adoração. Eles partiam o pão, literalmente eles partiam o pão, e eles levavam comida, e comiam juntos. Ah, meus irmãos, fala nisso agora, menino, o coração chega apertou. Que é o saudade daquele partir do pão que a gente tá tão habituado a fazer, sabe, ali naqueles cafés. A vida da igreja é isso. É esse partir do pão. Eu disse isso já pregando ainda, quando a gente ainda estava reunindo presencialmente. Eu disse, meu Deus, vou me arriscar a dizer aqui algo no púlpito aqui da Igreja Batista Videira. Eu disse, se não tem café, né? E o café é o bolo do irmão Heraldo, é o suco que alguém levava, às vezes as comidas que Mary fazia delícia, levava, que minha mãe fazia, enfim. Se não tem esse partir do pão, tá faltando um pedacinho da igreja ali, sabe? Então, nós somos chamados a isso também, a esse partir do pão. Isso é a vida da igreja também. E é uma igreja também que adora, que consegue manter uma vida de oração com alegria e sinceridade de coração. É uma igreja que mantém uma vida de oração. E a oração faz parte da vida da igreja, sabe? A oração é um dos elementos da adoração. A gente não pode dizer que a gente é adorador do Senhor se a gente também não mantém, a igreja não mantém uma vida de oração. Na oração, nós temos um particular com Deus. É verdade. Na oração, a gente tem ali um particular com Deus. Na oração, nós expressamos o desejo também da nossa comunidade. Nós oramos sozinhos, mas nós oramos em comunidade também. Aqueles irmãos perseveravam na oração. Sabe por quê? Porque perseverar na oração não é fácil também, mas nós somos chamados a fazer. E, meus irmãos, sabe qual é o resultado de ser igreja, né? Eu queria mais ou menos concluir com isso, é de que a igreja passou a ter o bom testemunho dos de fora. Deixa eu ler aqui Atos capítulo 2, verso 46 e verso 47. Atos 2, olha só. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Aí o 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Até aí. A igreja passa a ter o bom testemunho dos de fora. Eles tinham a simpatia do povo. Não é que a igreja ensinava o que o povo queria, pregava o que o povo queria. Não. A igreja vivia a vida dela. E as pessoas observavam isso e iam entendendo o evangelho a partir da vida da igreja. E existe uma frase muito reflexiva. Se a nossa igreja fechasse hoje, se a gente saísse daqui, e aí eu acho que eu preciso refletir isso como Igreja Batista Videira e os irmãos que são de outra igreja que estão assistindo aí. Se a nossa igreja deixasse de existir hoje, as pessoas iam sentir falta dela? Sabe, saímos do nosso local de trabalho, aí eu quero falar da nossa vida, né, individualmente. Quem você é no seu local de trabalho, de estudo? Se você sai do teu local de trabalho, se você sai da tua vizinhança, as pessoas vão sentir falta de você? Você é alguém que abençoa com palavras, com ações, ou não? Ter um bom testemunho dos de fora, né, daqueles que ainda não conhecem o evangelho, faz parte da vocação da igreja. Igreja, as pessoas, a perseguição que a igreja vive é totalmente diferente do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que ser crente é uma pessoa ser arrogante, mal educada. Aí diz, estou sendo perseguido. Que conversa, você está sendo mal educado. Não está tratando bem as pessoas. A igreja é chamada para ter um bom testemunho dos de fora. E quando ela é perseguida por causa da justiça. É o que o apóstolo Pedro nos ensina lá na sua primeira carta, sabe?
Se tem um local, às vezes eu vi pessoas, pô, estou reclamando aqui porque meu filho está doente, o som aqui é muito alto, o pessoal bota o som muito alto, bota uma caixa do lado de fora aqui da igreja, não dá para ouvir. E o pessoal foi lá educadamente reclamar, e o pessoal disse, pô, estão perseguindo a igreja. Não, não estão. Você pode colocar um som que as pessoas consigam ouvir sem atrapalhar os seus vizinhos. Nessa pandemia, a gente viu aqui que enquanto tantas igrejas de comunidade faziam tudo, de várias denominações, para manter, sabe, o distanciamento, respeitando as leis civis, tinham outros que aglomeravam, e quando o pessoal ia reclamar, diziam que era perseguição. Não é, meus irmãos. A igreja é chamada para dar um bom testemunho aos de fora, certo? Outra coisa, a igreja, ela vai formando discípulos de Jesus. Olha o finalzinho do texto, né, o que diz? O Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. As pessoas compreendiam o evangelho através do testemunho da igreja. As pessoas se achegavam na igreja e elas iam sendo discipuladas. E elas iam se tornando cada dia mais parecidas com Cristo. E esse é o propósito bíblico de fazer discípulos. Não é ter pessoas para si. Não é se tornar dono das pessoas. Mas é mediante o exemplo e o ensino levar as pessoas a quererem ser mais parecidas com o Senhor Jesus. E não deve existir uma preocupação grande, né, com o tamanho da igreja. Diz isso a você, poxa, nossa igreja é uma igreja de 1.000 pessoas. Nossa igreja, eu vou falar aqui para João Pessoa, né? Nosso contexto aqui de João Pessoa, uma igreja com 1.000 pessoas é uma igreja muito grande. Nós temos pouquíssimas igrejas aqui em João Pessoa que tem nos seus hall de membros ser 1.000 pessoas. Mas temos algumas, pouquíssimas, mas temos. Mas isso não determina que é uma boa ou que é uma má igreja. Não é o número de membros que determina, mas é a vida dessa igreja, baseada nesse modelo de Atos, que determina se nós somos realmente a igreja que Deus quer que nós sejamos. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos viver a vida da igreja, fazer diferença na vida das pessoas. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Isso é mais do que uma mensagem que eu estou pregando aqui. Porque não adianta eu estar pregando aqui, dizendo para vocês que isso tem que acontecer, e na minha vida, no meu dia a dia, não viver a vida da igreja. Realmente não adianta, irmãos. Por isso que isso é um desafio que começa em mim e tem que se expandir para todos. Quem os meus vizinhos me veem, como é que eu me relaciono com as pessoas no meu trabalho, como é que as pessoas veem Cristo na minha vida, não é? Todas essas coisas, isso é um grande desafio, tá bom? Então, eu queria hoje... O assunto igreja é muito grande, é muito grande. E se você deixar aí, meu amigo, se chamar ainda o pastor Aristarco, que gosta também de conversar sobre essas coisas, a gente ia falar de igreja aqui, olha, tipo, um ano inteiro ou mais, só falando sobre igreja, sobre princípios de igreja. E, de repente, isso ainda pode acontecer ao longo dos anos, se o Senhor nos permitir. Mas o assunto igreja é muito amplo. Mas hoje eu trouxe pequenos pontos que fundamentam, baseado nesse texto de Atos, capítulo 2, a partir do 42, não é? Que fundamentam a nossa vida enquanto igreja. Tá bom, meus irmãos?